O vídeo se inicia com um vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagens de diferentes indígenas que usam pinturas no rosto e nos corpos, vídeos de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito está a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. Porque é da nossa natureza fazer acontecer. Inicia-se outro vídeo institucional do governo brasileiro. Ao longo da narração, diferentes vídeos vão se intercalando, como pessoas dançando frevo e outras danças típicas brasileiras, pessoas tocando diversos instrumentos como tambores, flautas e violoncelo, pessoas lutando capoeira, apresentações de dança e canto em palcos, diversos festivais culturais brasileiros com suas devidas roupas típicas, imagens aéreas de cidades e teatros, entre outros. No canto inferior direito está a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E a difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Casal de dançarinos se olham sorridentes. Uma banda orquestrada para de tocar. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Poéticas do narrar. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco, onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam detrás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um se assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Bernardo de Melo Franco, um homem branco que possui cabelos curtos de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul, usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Giovanna Madalusso, uma mulher branca de cabelos lisos de tom castanho escuro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja regata de tom bege, um colar grande de tom preto e usa batom vermelho nos lábios. O que eu tenho muito forte na minha memória do Veríssimo é que eu vim de uma casa no sul do Brasil, em Curitiba, de uma colônia italiana, Santa Felicidade, casa de colonos italianos, né, que vieram para o Brasil e, enfim, trabalharam para superar a fome, a pobreza, e onde a arte não tinha muito espaço. Minha mãe, nesse ambiente, era uma exceção. Minha mãe me trouxe livros, incentivou a leitura, mas, em geral, meus primos, meus vizinhos, ninguém na minha comunidade tinha livros em casa. Então, as pessoas não sabiam quem era Machado, quem era Clarice, Jorge Amado, mas todo mundo conhecia o Analista de Bagé. E um escritor como esse, né, que tem esse trabalho maravilhoso e fura a bolha, e furou e chegou a tantas pessoas, né, realmente hoje é uma perda enorme. E, para mim, pessoalmente, na hora que eu comecei a levar a sério o negócio de escrever, que desde que eu me alfabetizei eu já queria ser escritora, mas quando eu comecei, de fato, a escrever bastante, mais ou menos com uns 20 anos, foi a Comédia da Vida Privada, principalmente, que ficava na minha mesa de cabeceira, eu estava lendo e relendo, que me ensinou muito a usar o humor. E eu uso mesmo o humor bastante até hoje, e eu acho que uma parte desse aprendizado eu devo a esse grande mestre. A terceira pessoa sentada é Sérgio Rodrigues, um homem branco que não possui cabelos, mas possui barba de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas, jeans, e usa óculos redondos de aro em tons de marrom. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A organização da Fli Paracatu, aos curadores, Sérgio, Bianca, Alfonso,
É a segunda vez que eu venho aqui e é sempre um prazer enorme ver esse auditório lotado de gente para conversar sobre literatura, né? É bonito e é triste também que isso, assim, que isso esteja acontecendo, essa festa esteja acontecendo no momento em que a gente perde o Luiz Fernando Veríssimo, né? É muito bonito porque é isso, a vida dele foi isso, foi dedicada a escrever e se comunicar, né, com leitores e leitoras do Brasil, de uma maneira que muito poucos escritores conseguem, né? E é triste porque é um dia brutal, é um dia terrível, é muito difícil para mim falar. Além de um grande fã e leitor e admirador, eu tive a oportunidade de ficar amigo do Luiz Fernando, de me aproximar dele, da família, de fazer alguns eventos juntos. E eu acho que a gente acaba de perder aquele que era o maior escritor brasileiro vivo, né? A crítica acadêmica mais metida besta não vai concordar, não iria concordar com uma afirmação dessa, porque por puro preconceito, né? Porque o Luiz Fernando se dedicava a vários gêneros, mas basicamente a crônica, que é um gênero considerado menor e olhado com um certo nariz em pé por muita gente, injustamente, claro, e também porque ele lidava com o humor, que é uma outra característica da literatura que costuma ser bastante subestimada, né? Então, assim, eu acho que os leitores e as leitoras do Brasil não se importam com esse tipo de preconceito e eles fazem justiça, sempre fizeram justiça e vão continuar a fazer justiça a esse imenso escritor que nos deixou hoje. Obrigado. A quarta e última pessoa sentada é Luiz Maurício Azevedo, um homem negro que não possui cabelos, mas possui barba de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas azul escuro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras que intercalam ao longo do vídeo, diferentes mulheres e homens que sempre trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Ultimamente a gente só é arrogante. Então o dia de hoje é profundamente triste por todas as razões que a Giovana e o Sérgio elencaram. Mas, por outro lado, é muito interessante, assim, eu cresci numa família de classe média baixa, em que havia coisas muito claras. Uma é que as pessoas deviam ir na missa aos domingos, a outra é que deviam votar no Brizola, e a outra é que deviam ler bons livros. E bons livros para os mais velhos era o Érico Veríssimo, para os mais novos era o Luciano Veríssimo, e se você atingisse um nível de nirvana intelectual, era ler e compreender os dois. E eu me dediquei arduamente à tarefa de tentar unir esses dois mundos. Eu achava que a academia tinha não só a vocação, mas uma obrigação prática, legal, inclusive, de ouvir o que as pessoas estavam dizendo e dizer para as pessoas algo que pudesse ajudá-las a entender por que elas gostavam das coisas que gostavam. E quando eu cheguei na universidade, o Luciano Veríssimo já era um autor absolutamente consagrado pelo público, mas não pela universidade. E agora, passado tanto tempo, eu vejo que a situação se agravou. Mas se agravou por uma razão muito boa. Como a universidade está sempre de costas para o que acontece no mundo, é muito agradável que o Luciano Veríssimo não seja respeitado pela universidade. Isso é uma das suas melhores qualidades. Obrigado. Eu sei que aqui no Fliparacatu o anfitrião fala pouco, mas eu vou pedir licença só para encerrar esse bloco de homenagem ao Veríssimo, contando uma pequena coisa, que hoje de manhã, eu estava com uma coluna já quase pronta para o Jornal de Amanhã, está aqui, sabe bem como é que é isso, e diante da urgência dos fatos, eu joguei essa coluna fora e comecei a escrever uma nova coluna sobre o Veríssimo.
E a morte do Veríssimo era algo que, infelizmente, era meio esperado pelas circunstâncias de saúde dele. Ele já estava internado havia 2 ou 3 semanas. Mas eu deixei os livros no Rio. Então, tinha uma dificuldade factual ali, prática, para juntar os trechos que eu queria juntar. Então, eu fiquei que nem um maluco hoje de manhã, garimpando o acervo de internet, Biblioteca Nacional, paywall de jornal, e consegui juntar algumas frases, algumas coisas para essa coluna de amanhã. E aí eu queria só ler para vocês 3 frases que eu selecionei dele, que mostram como que o Veríssimo era um mestre em falar tudo com pouquíssimas palavras. No Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa. O poder em Brasília é apenas uma forma hierarquizada de solidão. Todo brasileiro é igual perante a lei, contanto que não seja pé de chinelo, porque aí é culpado mesmo. Bem, feitos vivas todos devidos ao Veríssimo, o nome da nossa mesa é Poéticas do Narrar, e eu quero pedir para a Giovana começar. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou, Poéticas do Narrar, vou falar desse meu filhotinho que está aqui, que é o meu último livro, que eu acho que ele também passa um pouco pela questão da desumanização, porque nesse livro eu tenho uma narradora, a Maria João, que descobre que tem um problema no coração e precisa passar por um tratamento. Os médicos propõem que ela fique durante 3 meses tomando vários remédios e tentando evitar emoções fortes, tentando não sentir. Eu vou voltar um pouco para trás e contar para vocês como é que esse livro surgiu para mim, que eu acho interessante, e eu acho tão bonito isso também, que tem uma certa insurgência, né, da literatura e da arte, né? A arte, às vezes, ela se impõe. Porque há um tempo atrás eu estava, alguns anos agora, depois que eu lancei Sweet Tóquio, eu queria escrever um livro sobre a menopausa, porque eu entrei na perimenopausa, porque eu sou tão ansiosa que antes de ter o problema eu já quero escrever a respeito para ver se ele acaba logo. E eu sabia que ia ser uma boa, mercadologicamente falando, porque eu falei, gente, esse tema vai estourar e vai ser legal escrever sobre isso. Mas eu adoro apanhar da literatura, né, e da arte, porque aí vem, a vida me atropelou, e me trouxe uma outra questão que derrubou esse livro, né, e se impôs como algo que precisava ser escrito. Minha filha passou por uma patologia no coração, que não tem nada a ver com a história do livro, é um problema diferente, né? Esse livro é totalmente uma ficção, até fiquei muito tempo para transpor do que eu vivi para uma narrativa totalmente ficcional. Mas esse período que eu fiquei observando a minha filha com esse problema, eu parei para pensar no coração, né? Que essa coisa que está aqui batendo dentro de todos nós agora e que a gente não lembra que existe até que começa a dar algum problema. E, a partir dessa observação, também reparando nesse órgão que não é como o rim, ou, enfim, como os ossos, como a perna, num certo sentido, porque ele, de fato, está ligado às emoções, né? Se a gente parar um pouco para pensar, e ali eu passei a ser muito cuidadosa com uma outra amiga minha que está na plateia e passou pela mesma coisa com a filha, o que é proteger esse órgão? E aí eu passei a observar as emoções, né? Então, nossa, não pode ficar brava, não pode chorar, não pode tomar um susto, né? Não pode ficar nervosa. Será que se eu der uma bronca, tal coisa, será que um dia ela vai poder se apaixonar e esse coração vai poder sair pela garganta? E aí eu comecei a pensar muito nisso, né? Pensar nas emoções, a pensar nessa questão que é muito contemporânea, né? Em como a gente tem tentado se proteger da vida. Né? E esse coração começou a surgir para mim como uma matéria literária, uma grande metáfora, que é o que é viver sem sentir. Né? Porque quando a gente tira as emoções da vida, a gente tira a vida da vida. Isso também começou a me chamar a atenção, porque a gente escuta muito hoje as pessoas falando, né? Não quero me relacionar porque eu não quero mais me machucar, não quero mais me envolver para não sofrer. Descobri que tem uma agência de namoro no Japão que as pessoas escolhem um parceiro, é um robô de IA. Você escolhe o robô de IA ideal para você, né? Já tem gente namorando com inteligência artificial. Então, esse livro, por mais um tempo eu relutei em escrever, porque eu falei, nossa, será que eu posso falar disso? Esse assunto não é meu. Eu fiquei 2 anos só para transpor esse tema daquilo que eu vivi para a ficção. 2 anos só atazanando as minhas amigas, como a Natália Timmerman. Como é que eu faço isso? Será que eu posso contar essa história dela? Como é que eu vou transpor isso para o ficcional? E aí eu cheguei nesse coração da Maria João,
que vai para uma cidade do interior, que se chapa de antidepressivo para não sentir nada e resolve que não quer se envolver com ninguém. E quando ela chega nessa cidade, é claro que eu tinha que passar uma rasteira nessa narradora. Eu prometo não dar muito mais spoiler a partir de agora. E ela acaba reencontrando, né, uma amiga de infância que tem um filho que está também enfrentando uma doença. E aí eles entram numa jornada em busca da cura. Ali eu tive a oportunidade de trazer para esse livro também uma vivência que eu tive, né, porque eu sempre fui ateia, desde pequenininha, eu já lá na minha colônia italiana, falei, gente, eu não vou fazer primeira comunhão, porque eu não sei se eu acredito em Deus. Eu andava lendo alguma coisa, além do Veríssimo, pelo jeito. E eu entrei numa peregrinação, né, da noite para o dia, como está no livro, né, e como eu tenho falado por aí, eu queria muito ter fé, né? E aí eu descobri que a fé não é uma coisa que a gente compra, conquista de uma hora para outra, né? É como uma musculatura. Você não desenvolveu a vida inteira, como é que do dia para a noite você vai querer ter isso? E eu entrei nessa busca, né? E isso está um pouco na história. Isso, eu falo para vocês que é ficção, agora já está parecendo que é autoficção, né? Mas não é. Está na moda. Mas isso vaza para o livro, né? Essa personagem, a Maria João, faz um pouco dessa peregrinação que eu fiz em certos sentidos, de tentar ter fé, de visitar vários lugares, de visitar centros de cura, de querer muito acreditar, mas, ao mesmo tempo, estar duvidando disso. E, no embate, né, eu acho que ela representa muito, né, o ateísmo, tal, no embate com uma outra personagem, que ela se considera flex, que ela é meio evangélica, ela é meio católica, mas é uma mulher de muita fé, que eu achei que também era uma coisa muito bacana de trazer para a literatura nesse momento, né, que a gente está vivendo no Brasil, em que a religião também se coloca, né, também está nesse campo de discussão. Embora nesse livro eu não tinha tido... No começo eu pensei, puxa, será que eu vou falar dos evangélicos, tal? E eu retrocedi e escolhi fazer essa personagem flex, como eu chamo, porque não é um livro sobre tal ou tal religião, é um livro sobre fé. E, por fim, tem a espiritualidade desse menino, né, que é uma criança que sabe que tem grande chance de morrer, e que está ali junto, né, nessa batalha. E, às vezes, as pessoas me perguntam como é que você conseguiu fazer esse personagem, né? Quando eu falo que ele representa a espiritualidade, é porque ele está muito mais calmo do que todo mundo nessa jornada de busca pela cura. Porque eu conversei com médicos e uma coisa me chamou muito a atenção, né? Procurei um hematologista que me ajudou a fazer esse livro, a desenvolver esse personagem, e eu tinha muita curiosidade de saber, né? Porque eu, essa mulher de 50 anos, apavorada perante a possibilidade da morte, sempre, assustada tratando a filha, assustada todos os dias vivendo, né? E pensando, como até o Veríssimo tem aquela frase hoje que estava por aí, né? A gente pensa tanto, se prepara tanto na morte, na hora que ela acontece, a gente não está lá para assistir. Então, nós pensamos tanto, elaboramos tanto isso, e eu tinha essa curiosidade muito grande de saber como é que essas crianças que estão nesse lugar se sentem. E esse médico me falou, eles encaram isso com muito mais maturidade do que os pais, geralmente. E, às vezes, eles até protegem os pais de algumas, né, coisas que estão envolvidas nesse processo. Então, já me alonguei bastante, eu acho que é isso, eu queria contar para vocês sobre o que é esse livro. E também, quando eu iniciei essa jornada, eu pensei, nossa, que livro denso. Eu costumo trabalhar com humor, com coisas, enfim, que talvez sejam mais leves do que um livro tão focado, né, na doença, na fé, nesse embate entre o ateísmo e a fé, na morte, né, às vezes na pequena possibilidade de cura. Mas, à medida que eu fui escrevendo, eu acho que esse livro se tornou, para mim, ele é o que é, ele é uma grande celebração da vida. Porque essa mulher que tenta se proteger tanto de sentimentos, que tenta tanto não sentir, ela acaba se apaixonando por um garoto, né? Ela acaba criando uma grande amizade com o menino. E o que acontece depois, tampouco importa. Está lá no livro, os leitores vão ver, mas eu acho que mesmo estando eles doentes, né, nessa peregrinação, a vida se sobrepõe a todos esses medos, a tudo isso. Quando eles se envolvem, eles se conectam, e essa amizade e esse amor nascem entre eles. Sérgio, ficando no tema da desumanização, seu livro novo você diz que escrever é humano, mas tem quem pense o contrário hoje em dia, né? Como é que é isso? Tem quem pense errado, né?
Escrever é humano, o subtítulo é Como dar vida à sua escrita em tempo de robôs, né? Esse livro, se o nome da mesa é Poéticas do Narrar, né, eu acho que eles poderia ser, no máximo, chamado de metapoética do narrar, porque ele é um livro sobre escrever, né? Ele não é um livro de ficção, não tem nenhuma ficção dentro dele, embora ele trate de escrever ficção e de ler ficção o tempo todo. Ele está preocupado com isso. Na verdade, assim, eu vinha há muito tempo escrevendo um livro, um manual de escrita, com a ideia de passar adiante algumas coisas que eu tive que aprender para virar escritor. Eu não acredito em ensinar ninguém a escrever, mas eu acho que é possível conversar sobre isso, né? O caminho de cada um vai ser sempre individual, intransferível, é uma impressão digital. Cada um precisa descobrir por si, mas conversar sobre isso, saber como é para cada um e tal, eu sempre acreditei que podia ter utilidade para quem está começando nesse caminho, né? Ou quem já está nesse caminho, mas está querendo refletir sobre ele, porque isso também não é um caminho que você tome e vai ficando cada vez mais seguro, muito pelo contrário, né? Quanto mais a gente escreve, mais as dificuldades vão se multiplicando na escrivaninha, assim. É curioso isso, tá? É um eterno recomeço, e a insegurança de veteranos não é menor, em geral, do que a de um principiante. Às vezes é exatamente o oposto que acontece, né? A gente tem uma marra quando está começando, que depois a gente aprende que não é bem assim que funciona. Mas assim, esse livro que eu vinha escrevendo, que seria um manual de escrita clássico, ele sofre uma grande reviravolta quando aparece um troço chamado ChatGPT, ali na virada de 22 para 23, que foi a primeira IA generativa de escrita que se tornou conhecida, né, que provocou ali um susto em todos nós. Depois outras vieram, né, mas o ChatGPT ficou sendo meio que o símbolo desse troço. E aquilo ali me fez repensar muita coisa no livro, porque, de repente, havia uma máquina capaz de escrever bastante direitinho, né? Aquilo que eu tinha ficado a vida inteira aprendendo a fazer, que eu queria, no meu livro, se não ensinar, pelo menos comentar, enfim, compartilhar com outras pessoas, aquilo ali passou a ser feito assim, ó, em meio segundo, por uma máquina. É uma revolução. Não tenho a menor dúvida que a gente está passando por uma revolução, talvez até maior do que foi a Revolução Industrial. E isso apresenta desafios claros, assim. E eu comecei pensando sobre isso, pesquisando um pouco mais sobre isso e lendo sobre isso, a tornar esse meu livro não um livro de tecnologia, que ele não é. Ele continua sendo um livro sobre escrever. O que me interessa é a parte humana da história, não é a parte robótica da história. Mas o robô, a IA generativa, ela me deu um foco para algumas questões, me deu um enquadramento para algumas questões que foram muito úteis, assim. Isso que a Giovana estava contando, do percurso dela para escrever o livro Batida Só, que é um excelente romance, tem muito a ver com as conclusões a que eu cheguei. Que a literatura, a escrita de imaginação, a poesia, a prosa de ficção, vão permanecer como um reduto inacessível à máquina. É claro que isso é uma aposta, ninguém sabe, pode ter certeza de nada, mas é uma tese que eu defendo no livro, com argumentos que vocês, enfim, quem se interessar em ler vai poder julgar. O que a inteligência artificial faz é imitar a linguagem humana com uma competência cada vez maior, né? E isso, de fato, é suficiente, digamos assim, para que ela dê conta de grande parte dos gêneros textuais que existem na nossa paisagem, né? Eu sou jornalista e eu reconheço que o jornalismo está serissimamente ameaçado em grande parte do seu... Não na sua totalidade, porque tem o jornalismo que é autoral também, né?
A busca de informações continua sendo uma coisa humana, né? A coragem de um repórter é insubstituível, a intuição de um repórter é insubstituível. Agora, na hora de botar uma grande parte do conteúdo que hoje circula na imprensa, botar aquilo em palavras, a máquina dá conta. E dá conta com muito mais rapidez e custando muito menos dinheiro para os patrões. É um alerta vermelho em várias áreas, em várias áreas. É um alerta vermelho para os escritores também. Eu acho que para alguns gêneros, sim, né? Gêneros que trabalham com clichês já são feitos pela máquina e vão poder ser feitos inteiramente pela máquina. Certos tipos de romance erótico ou de aventura que eram vendidos em banca de jornal antigamente e que hoje são vendidos na Amazon por um preço baratinho, isso aí já está sendo feito por IA. Agora, o que nós chamamos de literatura mesmo, literatura propriamente dita, me parece inacessível hoje e eu diria que para sempre. Por quê? Não importa o quão melhor esse robô vai ficar na imitação da linguagem humana, a imitação não basta para fazer arte, né? Sem a intuição, sem emoção, sem ficar sem palavras, sem encontrar coisas por acaso, encontrar soluções por acaso. Ontem, a Andréia Del Fuego, nessa mesa, falou de uma coisa que eu achei genial, que se eu tivesse ouvido antes, estaria no livro. Que depois que ela passou pela experiência da gravidez e da maternidade, a linguagem dela mudou. E isso escrever é humano, né? Isso é escrever humano, porque a gente escreve com o corpo. A gente não escreve só com um cérebro abstrato, né? A gente escreve com o corpo, a gente está empenhado naquilo ali de corpo e alma, né? A gente escreve com alma, que é uma outra coisa que o robô não tem. O último capítulo desse livro se chama Aqui Só Entra Quem Vai Morrer. Eu acho que a finitude, a consciência da morte, é o que torna a arte possível, né? O robô é imortal. Ele pode fingir que ele sabe o que é a morte, mas um fingimento não basta para fazer arte, né? Basta para fazer algumas outras coisas, e isso já é assustador o suficiente, né? Muitas outras coisas. Agora, eu sei que, ao dizer isso, eu corro o risco de ser criticado como um reacionário, um velho que veio do mundo analógico, que não está entendendo o que está acontecendo. Eu sei que isso é uma leitura possível, mas eu insisto nisso até como uma postura política, né? Eu acho que o papel de quem vem daquele mundo analógico e de quem viu, de quem aprendeu a escrever, escrevendo artesanalmente, uma palavra depois da outra, e lendo artesanalmente, não pedindo resumos para o ChatGPT, eu acho que o papel de quem vem desse mundo é dizer, pessoal, vai com calma, vai com calma. O negócio é fantástico, é talvez a maior ferramenta que a humanidade já criou, mas ela só vai ser uma ferramenta se você chegar na hora de usar essa ferramenta e você já souber o que você está fazendo. Se você terceiriza para ela a sua escrita desde o início, você não vai saber escrever e ela não vai ser ferramenta nenhuma. Ela vai ser a sua senhora, a sua mestre, e você vai ser o escravo. Então, escrever é humano, é isso. É um livro para quem quer escrever e também para quem gosta de ler ficção, que eu acho que vão ser duas atividades que vão ter que ser cultivadas com muito afinco de agora em diante, nessa onda de desumanização que vai varrer a paisagem, assim, já está varrendo e vai varrer cada vez mais. Obrigado. Luiz Maurício, você, além de ver esse cenário como autor, você também está no lugar de professor e no lugar de crítico. Então, eu queria que você compartilhasse também um pouco a tua visão sobre esse tema da desumanização, da briga com a máquina, a partir desses lugares. E, claro, contasse um pouco também sobre o Estética e Raça.
Eu fiquei muito emocionado com o depoimento da Giovana. Eu acho que a literatura tem um componente muito desarticulador, que ela é sempre uma força, um dispositivo de presentificação da vida. Você está lá pensando, essa equação é assim e ela vai ser assim em todos os cenários. E aí vem um livro, vem uma história, e esse cenário muda e essa equação deixa de fazer sentido para fazer sentido de outra maneira. Que é um pouco da tese aí do brilhante do Sérgio. Eu me lembro que em 2020, a gente estava passando pela pandemia, e eu achei que eu fosse ter acesso à vacina, porque talvez vocês não consigam ver daí, mas eu sou gordo, e eu tinha certeza que eu estaria incluído na categoria dos que iam receber a vacina primeiro. E eu fui até o posto e eu descobri que eu não tinha o IMC necessário para ganhar a vacina. E aí eu pensei, eu vou morrer. Então se eu vou morrer, tudo vai mudar. E um editor perguntou, você não quer fazer um livro? Era o auge do Black Lives Matter. Ele disse, faça um livro sobre racismo estrutural na literatura. E eu disse para ele, nunca vou fazer isso. Não. Livros derivativos não dão certo, expliquei para ele, desliguei, falei com a minha mulher Fernanda e disse para ela, olha a ideia dele e tal. E aí ela disse, não, mas ia ser bom se escrevesse um livro agora, né? Você está com essas ideias ruins e tal. E aí eu disse assim, mas para que eu vou escrever um livro sobre crítica literária se eu ganho dinheiro com isso no jornal? E ela disse, você sabe que no jornal você escreve sobre uma batuta, uma série de elementos que cerceiam a liberdade, o impacto do que você diz num jornal é diferente de um livro. Um livro ninguém ia ler mesmo, você podia ser totalmente você. Eu disse, isso me convenceu, vou escrever um livro, já que ninguém vai ler, eu vou morrer, eu não vou precisar responder por ele. Escrevi o livro, dei para ela fez as considerações, mandamos para o editor publicou, e eu não morri. E aí eu tive que, em todos os lugares, responder pelo que eu tinha dito no livro, engraçado, porque às vezes eu ouço alguém lendo um trecho do livro e eu concordo e digo assim, mas esse autor, ele é um pouco radical. E a pessoa diz, não, mas é o seu livro. E eu não me lembrava que eu tinha escrito com essa dicção, com essa verba. E por que o livro é tão importante para mim? Por que ele se tornou alguma coisa pela qual valeu a pena continuar vivo na pandemia? Em 2015, eu fui agraciado com uma bolsa de estudos para fazer um doutorado sanduíche, que é uma modalidade que você faz metade do doutorado fora do país. Eu ganhei uma bolsa do governo federal para ir para os Estados Unidos. E aí eu estava muito feliz lá nos Estados Unidos, pesquisando sobre um autor que eu amo, que é o Ralph Ellison. E a minha supervisora lá perguntou como é que era a cena no Brasil. E nós vivíamos um momento do que seria o impeachment, mas naquela época não era o impeachment, era só uma movimentação para o impeachment. E eu expliquei para ela que a situação no Brasil era muito complicada. E ela perguntou, e o movimento negro? Eu disse, isso é mais complicado ainda. E reclamei para ela da condição do negro no Brasil. E eu fiquei 2 horas reclamando para ela, e ela, uma professora americana branca, de extrema esquerda, marxista, e ela ouviu, e lá para Santos ela disse assim, e você? Eu disse, não, eu não sou do movimento negro, eu sou um qualquer. E ela disse, não, mas o que você está fazendo? Eu disse, não, acho que você não entendeu, eu não sou um nome do movimento negro, eu não preciso fazer nada. Minha realidade é ficar sentado lá, ouvindo Schubert e reclamando das coisas. E aí ela disse assim, acho que você está enganado. Você tem obrigação de fazer alguma coisa. E eu expliquei que, pela minha trajetória, eu tive acesso a muito bons estudos e eu gostava de coisas muito incomuns nas comunidades negras. Então, eu disse assim, então a gente não vai se bicar. Eu não tenho nada a contribuir com a comunidade negra. E está tudo certo. E ela disse, eu acho que você precisa pensar nisso. E eu fui pensando nisso, e a partir de 2015, o que eu queria fazer se concretizou. Eu decidi que eu queria ser um crítico literário e que eu ia analisar os objetos negros de uma maneira que eles nunca tinham sido analisados. Um surto de megalomania, e nem tinha pandemia para me defender nesse momento. E aí eu comecei a fazer críticas literárias muito sérias na minha concepção, tentando provar 2 pontos de vista. Primeiro, de que o racismo estava certo e que havia negros que não sabiam escrever. Estou com os racistas nessa.
mas que o racismo estava errado, que havia negros que sabiam escrever muito melhor do que brancos. Aí os racistas ficavam bravos comigo, evidentemente. E eu radicalizei essa tese, que é uma tese banal, mas tudo no Brasil que é banal ganha um aspecto de polêmico, e eu comecei a investigar quais autores podiam ser os autores que a gente deveria ler. E aí eu fiz um texto para o jornal, isso era 2015, e aí o editor disse assim, olha, você aponte o melhor escritor da atualidade aí. Qual que vai ficar para os próximos 30 anos? E ele não fez nenhuma menção à raça. Eu apontei um escritor chamado Jefferson Tenório, que eu não conhecia, e eu fiz um texto dizendo, olha, esse aqui é o sujeito que vai ficar para os próximos 30 anos. Ele tinha um livro publicado só. Eu entendo que essas palmas são para ele. Podem ficar tranquilos. Ele está escondido, mas ele está aqui, ó, segunda fila. E eu entreguei, publicou o texto e tal, e eu estava fora, estava fazendo esse sanduíche, doutorado de sanduíche, e aí estava nevando pra caramba, e aí um colega meu mandou uma mensagem dizendo assim, sujeito, acho que tem uma coisa acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e acho que é contigo. E era uma coisa muito incipiente de rede social, e aí as pessoas estavam muito brabas comigo, porque eu não devia ter apontado um escritor negro como o futuro da literatura, porque escritores negros não seriam o futuro da literatura. Muito bem. Volta e meia eu encontro essas pessoas que reclamaram, criticaram, e olho para a cara delas com aquela cara que só alguém que tem razão é capaz de olhar, e elas, estranhamente, elas não dizem para mim, bom, você tinha razão. Elas dizem, que bom que nós tínhamos razão. Eu aprendi que a crítica literária é esse imenso exercício de humildade em que você se coloca junto com o objeto, e quando as coisas dão certo, e elas raramente dão certo, mas quando elas dão certo, a gente consegue provar que tanto o autor, quanto o crítico, quanto o leitor, a leitora, são seres humanos. E isso é uma verdade tão valiosa que, para mim, ela é uma verdade com um potencial transformador muito maior do que 1000 teorias engajadoras. E aqui está falando alguém que milita, etc. e tal, que é marxista e toda a cartilha. Mas é muito importante entender que a literatura tem uma missão só: dizer para você, apesar de tudo que tem acontecido com você, você continua um ser humano. E apesar de tudo que tem sido feito para aquela outra pessoa lá, que você acha que está abaixo da linha da crítica, ela continua um ser humano. E esse estatuto, que ninguém pode extrair, é um valor que define o que é literatura. A gente está num momento muito complicado em que as pessoas acham que o selo literatura significa qualidade. Então a pessoa diz assim, não na literatura, porque é autoficção, como se a literatura fosse uma espécie de selo de qualidade e que ela precisasse passar por um controle para ser declarado. Gente, é literatura ou não é literatura? Isso é um debate muito instigante, mas ele tem que ser feito com as bases corretas. Que bases corretas são essas? Eu não posso dizer que não é literatura só porque eu quero impedir alguém de publicar um texto que eu detesto. Isso não é crítica literária e isso muito menos é alguma ideia sobre literatura. Então, para encerrar, eu respondendo um pouco a pergunta, eu diria que assim, a gente precisa trabalhar cada vez mais com livros para que as máquinas não nos convencem que a gente não tem nada a dizer. E isso eu acho que a Giovana traz muito bem. A gente sempre tem alguma coisa nova a dizer, porque nós somos seres humanos. Gente, fui avisado aqui que nós só temos mais 5 minutos na mesa. Então... Tá errado. Eu acho que... Eu fiquei pensando o seguinte, ou a gente volta, recomeça, ou a gente faz uma coisa rapidinha, que depois que eles falarem. Ou quase. E eu acho que as pessoas que vêm para os festivais literários como esse aqui têm muita curiosidade de saber o que os escritores fazem quando estão... do que eles falam quando eles estão juntos. O que eles fazem a gente não pode contar sempre. Mas eu quero dizer o seguinte, estava ali dentro agora na casa dos autores e a conversa deles era sobre um tema bastante antigo, vamos dizer assim. Era uma tertúlia antiga da literatura brasileira, que era se Capitu traiu. Então eu queria abrir aqui essa polêmica um pouco já conhecida, mas para que vocês saibam as opiniões deles.
peraí. A gente não podendo falar Beltrano traiu fulano. Sobre os nossos pares, a gente levou para a literatura, né? A gente costuma falar coisas mais... Não, eu não... Puxa, não tenho... O que eu falei, vou dizer o que eu falei lá. Eu li Dom Casmurro há tanto tempo. Eu espero que tenha traído. Eu penso mais ou menos parecido com a Giovana. Eu acho que a gente nunca vai poder dizer com certeza, porque o Machado de Assis fez questão que essa questão ficasse aberta, né? É um indeterminado. Eu acho que capítulo traiu ou não traiu é um espelho que ele coloca diante do leitor para que o leitor julgue e projete ali as suas convicções, seus preconceitos e tal. Agora, se traiu, foi bem feito. Olha, é claro que traiu, e longe de mim defender um sujeito branco, escravocrata e ridículo. Então... Tem uns trechinhos? Vamos fazer uma rapidíssima leitura aqui, então, dos trechinhos de cada um dos três. Vamos? Espera aí, que eu só tenho esse. Só para vocês entenderem, nessa viagem que a Maria João faz com a Sara, com a amiga e o Nico, para um centro de cura, tem uma hora que o menino tem 10 anos, ele está deitado na cama, ele tem um linfoma, né? Então ele tem um carocinho embaixo do braço, e aí as duas olham para essa cena e conversam. Sara ajeitou o corpo dele na cama. Olha isso, disse logo depois. Me aproximei para ver o que ela apontava. Nico dormia de barriga para o teto, um braço solto acima da cabeça. O dedo da Sara indicava a axila do garoto, onde estava o caroço. Achei que era isso que ela queria me mostrar, mas ao me aproximar mais um pouco, graças à luz do abajur e à unha pontuda da minha amiga, percebi que o que ela queria me mostrar era outra coisa. O esmalte rosa pousava na raiz de um pelo, preto, liso, comprido, uma penugem primogênita na axila imberbe. Tocando o pelo e o caroço bem debaixo dele, ela me perguntou: como pode um corpo apontar, ao mesmo tempo, para a vida e para a morte? Eu não sabia o que dizer. Aquele comportamento ambíguo era mesmo inexplicável, ainda mais para uma máquina tão eficiente quanto a nossa, que sempre trabalha numa mesma direção. Era como se a doença desse um tilt no sistema, clivando dois sujeitos, corpo e patologia, subitamente em guerra. Eu estava de pé, Sara ainda sentada na beira da cama. O pelo veio para te avisar que o Nico vai longe, falei. E depois continuei. Nunca ignore a sabedoria de um sovaco. Ela riu, depois encostou a cabeça na minha perna. Fiquei ali dura, sem me mexer. Em outros tempos, juntaria a sua cabeça mais para perto. Certamente derrubaria umas lágrimas. Mas aquele comentário foi o máximo que pude fazer, porque 1 minuto depois eu voltava a ser uma espectadora da minha própria vida. Uma espectadora num cais distante. Uma sensação de que aqueles dois sofredores estavam numa cama lá longe. Acho até que levei a mão ao peito, conferindo se o meu coração pulsava, me perguntando que tipo de desenho tamanha apatia seria capaz de desenhar num eletrocardiograma. O que sentimos quando não estamos sentindo? Eu vou ler o trecho final do último capítulo, que é curtinho, e tem a ver com aquilo que a gente estava falando mais cedo sobre a morte, né? Sobre a arte ser algo que é exclusivo de criaturas que sabem que vão morrer. Se chama O Privilégio de Morrer. E eu dedico aqui ao Luiz Fernando Veríssimo. Contar histórias é delinear um percurso entre princípio e fim. Estes podem ser em si arbitrários, contingentes e desprovidos de sentido prévio, como são os marcos, nascimento e morte, da vida humana. No entanto, é papel da história estendida entre eles lhes conferir significado. A escala inumana do tempo cósmico é intolerável.
a mera sucessão episódica de momentos, aquilo que os gregos chamavam de cronos e que repugnava Aristóteles na poética, tende ao infinito e aponta para o nada. Como observou Frank Kermode no livro O Sentido de um Fim, é preciso injetar significado no tempo que passa, transformando naquele outro tipo de tempo grego, kairos, aberto à oportunidade e à transcendência. Ao estabelecer relações causais entre cenas, ou seja, contar histórias, tornamos habitável o mundo indiferente. No espantoso conto O Imortal, que abre o livro O Aleph, de 1949, Jorge Luiz Borges escreveu: a morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por se dissipar como o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável e do casual. O gênio argentino não falava do escriba robô, alijado de todas essas riquezas, condenado a um grosseiro simulacro. Mas bem poderia estar falando quando completam. Entre os imortais, por sua vez, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam, sem princípio visível, ou o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre incansáveis espelhos. Nada pode ocorrer uma única vez. Nada é preciosamente precário. O elegíaco, o grave, o cerimonioso não existem para os imortais. Borges é muito bom, né? Voltando, me recompor aqui. Depois da morte do meu avô, minha tia e minha mãe apresentaram seus namorados antissecretos. Foi comprado um novo toca-discos para substituir a antiga vitrola quebrada do vô. Havia o Rei Mudança, de Gilberto Gil, havia os cabelos brilhantes de Tracy Chapman, havia confusão entre Nat King Cole e sua filha. Foi nesse tempo que aprendi a chorar com Gil, com uma música sobre a impossibilidade de pensar em outro mundo, porque os frutos da guerra são difíceis de engolir. Eu chorava sem saber o significado disso, mas eu chorava porque sabia exatamente o significado disso. Naquele mesmo ano, todos morreram. 7 meses depois, minha mãe, 35 anos. Tudo o que aprendi na vida, seja no chão gelado daquela casa, seja nas charmosas cadeiras da Biblioteca de Nova York, devo a ela. Essas coisas estão dentro de mim como cicatrizes de um vulcão extinto. E é delas que surge o marxismo negro que eu professo às vezes, que é feito mais de pão, leite, música e atenção para tudo aquilo que é invisibilizado, para que eles, os brancos, tenham pão, leite, música e atenção, do que propriamente de marxismo. Não há nenhum divórcio entre aquele menino e esse crítico, como também não há separação no modo como nossos autores negros vivem e no texto que produzem. Sei disso porque sou isso. E a literatura, já não tenho dúvidas, é o nosso carro veloz. Por meio dele, podemos finalmente ser pessoas e pertencer a alguém maior que tudo isso que nos rodeia, a nós mesmos. Obrigado, gente. Valeu.